Fala pessoal, tudo bem com vocês? Simone Mercier aqui, de volta com a parte 2 do audiobook A Casa de Ouro. Bem-vindos! O tabernáculo, representação das coisas celestiais, um comentário evangelístico. Uma pausa aqui para falar, se você não assistiu a parte 1, volta lá para que a parte 2 venha fazer sentido para você. Acompanha aí a playlist Audiobook A Casa de Ouro. Parte 2. O altar do holocausto. Ali vem um homem. É alguém do povo, um israelita. Ele aparenta ter um problema. Está inquieto. Traz consigo uma ovelha atada numa corda. O que o faz chegar? Ele está angustiado. Tem medo de Deus. Ele pecou. E por isso a sua consciência está falando. Ele sabe do Deus Santo que vive nesta casa de ouro. Não teria então que fugir de Deus para a direção oposta? Não, porque não se pode fugir de Deus. Pensando nesse Deus justo, ele até mesmo começa a suar. O átrio. O homem segue o seu caminho, vai passando ao largo de todo o lado norte, da cerca de cortinas brancas, cuja pureza lhe fala a sua consciência. Chega então ao lado oriental. Ali vê uma porta aberta, amplamente aberta. Não hesita, mas entra. Agora está num amplo pátio, ou seja, o átrio. À sua frente está uma linda casa, a casa de Deus. A altura é impressionante, 10 côvados, portanto 5 metros. O sol queima forte sobre a areia do átrio. Ele sente como se estivesse na luz de Deus. Sente que o olhar de Deus transpassa a sua roupa e se fixa em seu coração e que sabe tudo ao seu respeito. Um sacerdote se aproxima dele. O que há com você? Pergunta o sacerdote. O homem gagueja um pouco. Eu pequei e Deus deve castigar. Sim, responde o sacerdote. Então você veio ao lugar certo. Deus preparou tudo isso aqui, precisamente para pecadores e não para homens que pensam que são bons. Altar e sacrifício. Não se aflinja, venha comigo. E vão junto, até o primeiro objeto do tabernáculo, o grande altar de bronze, o altar do holocausto. O altar é o lugar onde se matava um animal para oferecê-lo em sacrifício. Não ousamos imaginar quantos animais foram imolados e queimados ali. Ao longo de toda a Bíblia, é-nos explicado qual é o significado do altar e do sacrifício. Falam de Cristo e da sua obra de reconciliação na cruz. Este é o ponto central de todos os pensamentos de Deus e a única base para a salvação de pecadores. Tanto o altar como os milhares de sacrifícios oferecidos ao longo de muitos séculos representam um impressionante quadro do sacrifício perfeito de Cristo e a sua obra de redenção na cruz. De eternidade em eternidade, a cruz do Redentor é o marco central entre o céu e a terra. O plano de Deus. Deus sabia de antemão o que haveria de suceder à criação. Ele conhecia os propósitos do diabo, que queria arruinar tudo o que é de Deus, destruir não somente a criação, como também cada vida humana, arrastando-a consigo
para a eterna perdição. Mas, já muito antes, desde a eternidade, Deus já tinha um plano em seu coração, pelo qual ele salvaria os homens. Um plano assim só poderia ser concebido por Deus. Ele é o Deus Santo, que não pode tolerar o pecado, ou então deixá-lo sem castigo. Deus é luz. 1 João 1,5. Ele deveria julgar e castigar o homem com justiça. Mas, se ele fizesse isso, como ficaria demonstrado o seu amor? Deus é amor. Diz 1 de João 4:8-16. Então, ele expôs o plano. O próprio Filho de Deus viria à terra e se faria homem para morrer no lugar de pecadores culpados. Cada altar, cada animal sacrificado através de todo o Antigo Testamento apontava para o Filho amado de Deus, o qual um dia viria ao mundo para sofrer e morrer naquela horrenda cruz. Morrer no lugar de. Vejo que você trouxe um animal para o sacrifício, disse o sacerdote ao homem com uma ovelha. Sim, eu sabia que devia trazê-la. É verdade que este animal tem que morrer? Certamente, porque sem derramamento de sangue não há possibilidade de remissão. Menção de Hebreus 9:22. Mas este animal é inocente e os meus filhos o querem tanto. Esta ovelha não fez nenhum mal, certo? Aí que está a questão. Porém, um que é culpado nunca pode assumir o lugar do outro, que também é culpado. Por seu pecado, você perdeu o direito à sua vida. Agora você deve morrer, a não ser que tenha um substituto inocente que venha morrer em seu lugar. Agora, ponha a sua mão sobre a cabeça desse cordeiro. Fazendo assim, você reconhece que é culpado e o cordeiro é inocente. Deus vê neste ato a sua identificação com o cordeiro para o sacrifício. Desta maneira, o cordeiro é feito culpado. Morto o cordeiro, você é considerado livre e inocente, tal como era o animal. Calado, o homem põe a sua mão na cabeça do cordeiro. Algumas preparações mais. A faca e o sangue do cordeiro verte para a areia do deserto. É uma cena solene. É terrível assistir isso. No entanto, o homem suspira aliviado e, por um momento, eleva os seus olhos para o céu. É como se um grande fardo tivesse caído de seus ombros. O cordeiro morreu em seu lugar. Levíticos 4:31 lhe assegura que lhe será perdoado. Ó Deus, obrigado. Que amigo é o nosso Jesus, que quis assumir isso no nosso lugar. Cordeiro Santo és tu, Jesus, cravado ali na dura cruz. Por nós foste humilhado em sacrifício para Deus, sofrendo a morte pelos teus. Por nós foste imolado. Não resta-nos condenação. Louvor a ti com gratidão. Você, permita-me uma pergunta. Você, leitor, jovem ou velho, os seus pensamentos já contemplaram a cruz de Cristo sob esse aspecto? Ele, o santo, o inocente, sofreu além do que se pode descrever. Ele morreu. Este é o sofrimento de Cristo como substituto. A favor de quem? Não de todos os homens. Milhares
são indiferentes a esta cruz. Seguem suas vidas normalmente, vivem como querem, em pecado ou até mesmo dignamente, contudo, sem que alguém tenha morrido em seu lugar, até que morrem e estão perdidos para sempre. Outros viram a cruz, ficaram encantados e comovidos, mas nunca chegaram a Deus, assumindo a sua condição de pecadores, como aquele israelita. Cristo morreu por todos os que têm posto as suas mãos sobre o Cordeiro de Deus. Também você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo com as mãos juntas, sussurrando àquele que esteve na cruz. Eu pequei, eu mereci a cruz. Senhor Jesus, tu morreste em meu lugar? Oh, obrigada, Senhor Jesus. Sim, alce então ao céu as suas mãos unidas e diga: eu te agradeço, ó Deus, Pai, por tua provisão. Eu creio em ti e confio na obra que o teu filho cumpriu na cruz. Amém. Nesse momento, Deus expiou toda a sua culpa pelo sangue de Cristo. Você está livre, eternamente livre. Trecho da música Foi na Cruz, sendo declamado. Ó, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Qual era o tamanho do altar? Agora o sacerdote toma o cordeiro e o leva para o altar. Somente então é que o homem atenta melhor para o altar. Como é grande! Tem 5 côvados de comprimento e 5 de altura. Certamente não é uma casualidade. Na Bíblia, o 5 é um número da responsabilidade. A lei tem 5 mandamentos envolvendo a conduta do homem para com Deus e 5 envolvendo a sua conduta para com o próximo, como vemos em Êxodo 20. Temos 5 dedos em cada mão, 5 em cada pé. O que tenho feito com as minhas mãos? Somente coisas boas? Sou responsável ante Deus por minha conduta. Para onde os nossos pés têm nos levado? Somente para lugares onde Deus queria que fôssemos? Temos 5 sentidos. Temos servido a Deus com eles? Temos falhado em todos os aspectos em que éramos responsáveis ante Deus. Tornamo-nos culpados em cada mandamento, como cada mão e cada pé. Ninguém tem vivido de acordo com as exigências de Deus. Temos transgredido todos os seus mandamentos, ainda que alguns somente em pensamento. O que concorda com esta verdade pode vir ao altar de Deus, a cruz. Aqui está o único que durante a sua vida terrena obedeceu todos os mandamentos. Jesus Cristo, o homem perfeito. Eis porque ele era o único que podia realizar a obra de expiação e apresentar-se como sacrifício a Deus. O altar tinha 4 lados. Há 4 estações, como um relato de Gênesis 8:22. 4 direções do vento ou confins da terra, como em Isaías 11:12. Na Bíblia, 4 é o número da terra. Eis porque tínhamos visto 4
cores na porta, porque há 4 evangelhos que falam do Salvador no mundo, o qual veio na terra para todos. Ele se deu em resgate por todos, ou seja, sua oferta está ao alcance de todos. 1 Timóteo 2,6. Todo aquele, pois, se quiser, pode ser salvo. Trecho de hino da harpa. Queres ser salvo de toda maldade? Tão somente há poder em Jesus. Queres viver e gozar santidade? Tão somente há poder na cruz. Queres ser puro, aceitável ao Senhor? Tão somente há poder em meu Jesus. Queres servir a Cristo, o Deus de amor? Tão somente há poder na cruz. A altura do altar era de 3 côvados. A deidade consiste em 3. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Será que essas 3 pessoas têm algo a ver com o altar, com a obra da expiação? Sim, totalmente. Pois a deidade inteira descreve em ação quando se trata de salvar os homens. O Pai deu o seu Filho. João 3,16, 1 de João 4,14. O Filho a si mesmo se entregou. Gálatas 2,20. Ele, mediante o Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, isto é, no poder do Espírito eterno. Hebreus 9,14. Se você lê este último versículo, notará que menciona as 3 pessoas. Cristo, o Filho, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, o Pai, mediante ao Espírito eterno. Madeira, o material do altar. O altar deveria ser feito de madeira de acácia. Esta procedia de uma árvore que crescia no deserto, acácia arábica. Do Senhor Jesus é dito que, subindo como renovo perante ele, Deus, é como a raiz de uma terra seca. Isaías 53, 2 e 11, 1. Nessa madeira está, pois, simbolizada a sua humanidade. A madeira cresce da terra, e dele lemos que nasceu de mulher. Gálatas 4, 4. Em outro lugar, Isaías 4,2, ele é chamado de o fruto da terra. É certo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vide 1 de João 5,20. Nunca devemos esquecer disso, e é o que ele sempre continuará sendo. Mas ele, que era e é o Deus eterno, movido por um imenso amor e graça, veio à terra e se fez verdadeiro homem. Porque ele, o Criador Todo-Poderoso, se humilhou tanto assim, a fim de que pudesse sofrer e morrer. É o que diz Hebreus 2, 7 e 14. Como Deus, ele não podia morrer. Isso era impossível, mas ele participou de carne e sangue em todas as coisas. Ele se tornou semelhante aos irmãos, embora sem pecar, para poder expiar os pecados do povo. Ele teve que fazer-se homem para que pudesse sofrer o juízo de Deus, que se destinava a nós. Ele foi crucificado em fraqueza. 2 Coríntios 13, 4. É disto que nos fala a madeira do altar. O contínuo holocausto, pela manhã e pela tarde. Referência:
Êxodo 29, 38 e 46, Números 28, de 1 ao 4 e Levítico 6, do 9 ao 13. Neste altar de bronze também se ofereciam os sacrifícios pela expiação dos pecados. Por meio dessas ofertas, as pessoas que pecavam achavam perdão. Todos esses sacrifícios apontam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Sua morte na cruz tornou-se a base sobre a qual o pecador pode ser salvo. A única coisa que uma pessoa tem de fazer para ter a salvação é converter-se a Deus. Isso significa voltar-se a Ele, confessando a sua culpa e crer que o Senhor Jesus Cristo, a saber, confiar na obra que Ele realizou na cruz. O grande altar do holocausto estava no pátio. Ele tinha 5 côvados de largura e 5 de comprimento e 3 de altura. Dentro deste altar havia uma grelha, sobre a qual ardia o fogo. Que séria cogitação! Quão terrível teria sido o fogo que consumiria o sacrifício! De uma maneira similar, o Senhor Jesus esteve no fogo da ira de Deus, naquelas 3 horas de trevas enquanto esteve pendurado na cruz. Referências do altar do holocausto e as demais ofertas queimadas. Êxodo 27, de 1 a 8, Êxodo 38, de 1 a 7, Êxodo 29, do 36 ao 46, Levítico 9, 24, Salmo 118, 27, João 1, 29, João 3, 14 e 15, Filipenses 2, 8, Colossenses 1, 20 e Hebreus 12, 2. O bronze. O altar cintila ao sol. É que a madeira do altar é coberta de bronze. O bronze é uma figura de força, como em Jó 40, 18. Mais que isso, ela fala de uma força capaz de suportar o fogo do juízo de Deus. Isso é demonstrado em Números 16, onde lemos de uma rebelião. Havia 250 homens que queriam oferecer incenso indevidamente. Todos esses rebeldes foram consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Versículos 35 ao 39. No entanto, note algo curioso. Os incensários de bronze que levavam em suas mãos estavam no mesmo fogo, mas o suportavam. Não foram consumidos. Os 250 homens caíram mortos, alcançados pelos raios, mas aos incensários nada aconteceu. Neles havia força que podia submeter-se ao juízo de Deus e ainda assim suportá-lo. É deste mesmo bronze dos incensários que estava revestido o altar. Quem tinha força para submeter ao juízo de Deus? Nenhum homem e nenhum anjo, somente o justo, o santo Filho de Deus. Que pessoa, que Salvador! Ele era um homem de madeira e ele era Deus, o bronze. O poder de suportar o juízo. Só ele pôde apresentar o sacrifício. Só ele pôde efetuar a obra da redenção tão esperada durante 40 séculos, o que é suficiente para trazer os homens perdidos a Deus. Sim, suficiente para purificar e restaurar toda a criação. Alguns anos atrás, a ciência fez a seguinte descoberta. Uma porta de madeira maciça, totalmente revestida de bronze, provou ser absolutamente resistente ao fogo. O bronze é uma liga de cobre. A nova concepção de porta foi enviada ao Corpo de Bombeiro de Londres, onde foi submetida a uma série de provas.
A porta resistiu todos os testes e recebeu um certificado, a prova de fogo. Aqui se vê a exatidão da Bíblia. Ela está adiante da ciência. A grelha, o fogo e os chifres do altar. O fogo chameava no altar. Dentro do altar, mais ou menos na metade da altura, há uma grelha sobre ela e se punha a lenha. Aqui ardia o fogo, que foi aceso pelo próprio Deus, em Levítico 9, 24. O nosso homem volta a sentir medo quando o sacerdote lança no fogo a gordura do cordeiro. Que labaredas, que ardor! Hebreus 12, 29 diz que Deus é como um fogo consumidor. Bastante comovido, o israelita contempla as chamas. Ali estava o cordeiro no lugar que era seu substituto. Eu merecia o juízo. No entanto, é Cristo quem foi pendurado na cruz, submetido à ardente ira de Deus, o juízo de Deus. Isso foi horrível para ele. Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Naquelas 3 horas em que esteve na terrível escuridão, ele foi abandonado por Deus. Mateus 27, 46. Aqui é apropriado que, em reverente silêncio, o adoremos com gratidão. Depois de termos contemplado um tal amor e a obra que está consumada, podemos compreender melhor a razão de não haver mais outra possibilidade de misericórdia para alguém que, no caso, rejeita a cruz de Cristo. Ao homem que não quer aceitar este sacrifício, só lhe resta o castigo e o lago de fogo eterno. O homem retrocede alguns passos. Então, vê um maravilhoso espetáculo. Esse grande altar de bronze, o altar do holocausto, as chamas que saem dele e a fumaça subindo ao céu. Nos 4 cantos do altar levanta-se chifres que estão untados com sangue. Estes apontam para o céu. É como se o altar estivesse estendendo as suas mãos a Deus. É como se o altar estivesse apresentando o sacrifício de Deus. Assim, o altar sobre o qual era oferecido o sacrifício veio a ser uma figura do Senhor Jesus. Tal como o altar apresentava a Deus o sacrifício, assim Cristo a si mesmo se ofereceu a Deus. É este aspecto que conferiu o valor do seu sacrifício. Ele mesmo é a pessoa maravilhosa, o ofereceu. Agora podemos aprender Mateus 23, 19, que diz: o altar é maior que a oferta, porque o altar santifica a oferta. Cristo é tudo, altar e oferta. Ele também é o sacerdote que faz a oferta subir a Deus nas chamas. Ele ofereceu-se a si mesmo. A cruz não significa apenas salvação para o pecador. Ela também revela algo ainda mais alto e maravilhoso: a consagração do Filho ao Pai. O Filho deu-se a si mesmo por nós, mas em primeiro lugar deu-se a si mesmo a Deus. Deus tinha sido desonrado pelo pecado e agora o desejo do Filho era honrar a Deus. Voluntariamente ele se entregou para, até na morte, glorificar a Deus. Naquele momento em que Deus, como Deus, teve de se ocultar a sua face daquele que foi feito pecado. O olhar de Deus, o Pai, continuou repousando, cheio de amor sobre seu Filho. Por isso, o Pai me ama, porque
porque eu dou a minha vida. É o que ele mesmo disse em João 10:17. Assentar-se jamais. Um suspiro de alívio brota no coração do israelita. Todos os seus pecados foram quitados. Ele pode ir livre, mas de repente ele detém um sacerdote. E se amanhã eu pecar de novo, o que acontece? Então tem que voltar outra vez com um animal, uma cabra, uma ovelha ou uns pombinhos. E se eu pecar outra vez na próxima semana? Bem, então deverá trazer outra oferta. Aqui nunca termina o meu trabalho. Você não notou que aqui não há cadeiras? Nem no átrio tampouco na tenda há um lugar para sentar. Aqui não tem oportunidade de sentar ou descansar. Nunca termino, nunca descanso. A explicação está em Hebreus 10:11, onde lemos: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. E por que não podia sentar-se no tabernáculo, o lugar em que se trabalhava? Porque vivia no tempo do Antigo Testamento, ou seja, antes da cruz. A grande obra de redenção ainda não havia sido consumada, por isso o descanso ainda não era possível. Inumeráveis animais eram trazidos e imolados. Um exemplo: só em primeiro livro de Reis 8:63, lemos que 22.000 bois e 120.000 ovelhas foram imoladas durante a dedicação do Templo de Salomão. Contudo, todos esses sacrifícios não podiam apagar os pecados. É o que diz Hebreus 10:4. É impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. No entanto, é verdade que no antigo pacto os pecados eram perdoados. Foi o que vimos no caso do israelita. E Davi pôde exclamar no Salmo 32: Bem-aventurado aquele cujas iniquidades é perdoada e o pecado é coberto. Mas tudo isso era temporário, porque quando uma pessoa pecava de novo, ela devia oferecer um novo sacrifício. 2. Somente em antecipação ao verdadeiro cordeiro sacrificial, o qual um dia seria morto na cruz. Romanos 3:25. Não havia um repouso definitivo. Era necessário que continuamente se apresentassem novos sacrifícios. E o resultado? Continue lendo em Hebreus 10:11. Todos os sacrifícios oferecidos, muitas vezes, nunca podiam tirar definitivamente o pecado. Por isso, não havia assento no tabernáculo. Um grito de júbilo. Agora, notemos como isto contrasta com nosso Senhor e Redentor. Mas ele, o Senhor Jesus, diz o Novo Testamento. Mas este, diz o apóstolo depois da cruz, ele se ofereceu a si mesmo pelo que obteve eterna redenção. Hebreus 9:12. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:26. Agora sim, ele se assentou à destra de Deus e para sempre. Hebreus 10:12. Trecho de um hino da harpa. Antes de um sacrifício terreno, antes de um sacrifício animal, antes de muitos antes de muitas ofertas repetidas, antes de pé
Antes nunca se concluía, antes não se removia os pecados, antes o perdão era temporário. Agora o sacerdote celestial, o Cordeiro de Deus, agora somente um, agora somente uma oferta, agora sentado, agora está consumado para sempre, agora a remissão completa, agora o perdão é total, de uma vez por todas. Um perfeito descanso. O Senhor Jesus está sentado, ele descansa. Hebreus 1:3. Ele entrou em seu repouso. Hebreus 4:10. Na cruz, depois das 3 horas de sofrimento amargo, ele exclamou: está consumado. Tudo está feito. Nada resta fazer senão ir a ele e apresentar-se como um pecador perdido. Nota do editor: o descanso do Senhor Jesus, que é descrito aqui, se refere a ter consumado a obra da expiação na cruz. Sob um outro aspecto, o Senhor Jesus ainda está ativo, pois ele é o grande sumo sacerdote que está vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. E com toda sinceridade, assim como você é, colocar a mão sobre o sacrifício, reconhecendo sua culpa e confessar os pecados. Isso é chamado de conversão, é uma mudança de rumo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. Creia nele, isto é, confie nele e dê graças a ele por esta perfeita redenção. Agora, trecho de um hino. Não hesite em chegar a Jesus, Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Basta crer, pecador. Considera esse amor. Há descanso já aqui e no céu. Vem, crê e viverás. Terás a vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Você sabe quem mais está descansando? Deus, o Pai. Deus está completamente satisfeito e descansa na obra que o seu Filho consumou na cruz. Você também pode descansar neste mesmo sacrifício em que Deus descansa. Trecho de um hino. No Cordeiro já minha alma seu descanso eterno tem. Deus contente está com Cristo, eu contente estou também. E logo, quando todos os redimidos estiverem em cima no céu, já não cantarão em si mesmos. Eles mesmos não são dignos, mas cantarão. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5:12. Gente, ficamos por aqui na segunda parte desse audiobook, e a terceira parte nós vamos iniciar com a bacia de bronze, que é a segunda mobília do tabernáculo. Bom, ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Compartilha, curte, não deixe de apoiar o nosso trabalho. Fica com Deus.